Tá, enfim. Bem, eu vou dar dicas gerais para vocês de estratégia, que é como realmente aplicar, como escolher melhor seus ônus, como identificá-los, enfim, coisas que vão nesse cenário, nessa toada aí. Mas eu quero que vocês estejam sempre abertos para fazerem perguntas, tá? Podem mandar perguntas no chat a hora que for, que eu respondo. Combinado? Deixa eu só. Beleza, gente, vamos lá. Seguinte. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que estratégia, em alguma medida, também tem a ver com a maneira que você entrega um ponto, tá? Ou seja, como você faz o delivery daquele ponto. Então, antes de eu entrar mais a fundo em identificação de ônus, de minimamente fazer um prep time estratégico, e esse tipo de coisa, eu quero passar um pouco de estilo com vocês, tá? É o seguinte, estilo, ele tem muito a ver com a maneira como você vai entregar aquilo, tá? Como você vai entregar o conteúdo que você pensou, como você vai entregar as coisas. Eu não quero dizer para vocês como é um bom estilo, porque eu acho que cada um tem o seu, cada um tem o seu jeito de discursar e etc. Mas, em alguma medida, eu tenho duas coisas para dar dica para vocês em termos de estilo. O primeiro sejam sempre claros na mensagem que vocês estão passando. Então, às vezes falar, dependendo do jeito que você fala, as palavras que você usa, isso pode confundir um pouco e piorar o seu delivery, tá? Então, tenta sumarizar a mensagem que vocês estão mandando, ou seja, meio que resumir ela no discurso, nas introduções, etc. E depois, já nessas introduções, nessa lógica de estilo, dizer como você muda esse cenário, tá bom? Então, coisas que vão relacionadas à maneira como você faz esse delivery são importantes. Então, a primeira estratégia se eventualmente hoje você não treina isso, treine um pouco. Não é sobre oratória, tá? Não é sobre oratória. É sobre a maneira, a clareza que você entrega uma mensagem. A escolha de palavras, a mensagem que você está dando, a maneira como você enuncia que você está mudando aquilo. Então, talvez isso já vá auxiliar vocês em termos estratégicos, até mesmo para o juiz ter a percepção de onde você está chegando, o que você está fazendo, por que está fazendo, enfim. Isso é meio básico. Tá? Agora eu vou falar um pouco de prep time com vocês. O prep time, eu acho que quando a gente fala de estratégia, o que a gente está falando é como você identifica os pontos centrais desse debate. Ou seja, como você identifica o que você precisa defender para ganhar, por que você precisa defender aquilo para ganhar e como você precisa defender aquilo para ganhar. Então, essas são as três perguntas que se fazem no âmbito estratégico. Tá? Então, quando você pensa desse jeito, você começa a pensar num cenário de, olha, vai começar, eu preciso defender isso aqui para ganhar o debate, eu preciso defender isso por quê? Porque isso é importante, já que afeta determinado stakeholder ou tem determinado impacto em determinada área, e eu defendo isso por qual mecanismo que eu vou dar, qual cenário que eu vou dar, o que o outro lado vai trazer a fim de que eu tenha que engajar. Então, a primeira ordem que eu vejo que tem muita gente iniciante é ficar calmo no prep time, tá? Estrategicamente não faz bem para você não ficar calmo. Então, você tem 15 minutos. 15 minutos, dependendo da moção, parece muito tempo. E dependendo da outra de moção, pode parecer um segundo que você fica desesperado, dependendo da posição que você tá e essas coisas, tá? Então, a primeira coisa é fica calmo no prep time. Eu, particularmente, sou muito mais ligado em prep time majoritariamente silencioso. Então, tipo, discuto no início um pouco, penso um pouquinho, e depois discuto um pouco quais são os ônus, etc. Penso mais, depois sumarizo, cada um troca o argumento com a minha dupla, e aí a gente decide por qual caminho a gente vai seguir. Então, majoritariamente, a primeira lógica é fique calmo, beleza, e comece a refletir sobre os ônus de dentro da moção. Ou seja, quais são as principais disputas em jogo, ou seja, quais são os principais clashes em jogos, e qual o ônus de cada bancada provar para resolver esses clashes, por exemplo. Então, estrategicamente pensando, ao invés de você sair pensando nos argumentos, vale a pena você pensar no que você precisa responder para aquele debate, certo? Ou seja, qual é o ônus de cada bancada. E quando você pensa em preparar isso, você pensa já de um lado de fazer meio que realmente pensar essas perguntinhas. Então, tipo, você é governo, você é oposição, é tipo, qual é o cenário do governo? Qual é o cenário da oposição? Qual é o problema que o governo quer resolver? Qual é o problema que a oposição quer resolver? Qual é o status quo, o governo e a oposição? Qual é a caracterização dos agentes que estão ali?
certo? Às vezes isso também importa, porque em alguma medida você pode estar discutindo uma moção de agente, e essa moção de agente pode modificar completamente de acordo com como você pensa que é aquele agente, sabe? Então, por exemplo, uma moção, essa casa enquanto... vamos dar um exemplo do USP Schools. Foi essa casa enquanto pai de uma criança de religião minoritária, não lembro exatamente a redação, mas enquanto pai de uma criança de religião minoritária, num contexto onde, obviamente, eles são minoritários, desencorajaria seus filhos a utilizarem símbolos religiosos. Então, pode dizer, por exemplo, até mesmo fazer sinal da cruz, usar um kippah, ou a burca, qualquer coisa nesse sentido. Então, em alguma medida, quando você pensa isso, você também tem uma caracterização do que é o pai, o que o pai importa, o que está em jogo para ele, certo? O que o pai ama o filho, mas acha que o valor da dignidade para o filho está relacionado diretamente com a religião, porque para esse pai é isso que a salvação do próprio filho encontra. Então, se ele não se manifestar, o filho pode estar sendo prejudicado. Enfim, mil coisas que vão nessa seara. Então, o seu ônus dessa moção, num cenário como esse, seria identificar quais são os incentivos desse pai, por exemplo, e desse incentivo, por que você precisa defender que aquilo aconteça, certo? Então, seja uma lógica de talvez ele não ser afetado, o filho não ter medo do filho correr risco de vida, ou do outro lado, de dignificação do próprio filho por meio da religião, e coisas que vão em toda essa seara. Então, quando você está falando disso, você acaba pensando nos clash. Vou dar uma menção mais simples aqui em alguma medida. Então, tipo assim, essa casa legalizaria todas as drogas, tá? Então, quando você pega essa moção, você não pode falar só que você legalizaria só a maconha e a cocaína, sei lá. Você teria que legalizar todas as drogas, que hoje são consideradas ilegais, exatamente porque a moção está te dando esse ônus, certo? Então, você tem um burden, ou seja, você tem um ônus de provar por que todas as drogas. Se fosse essa casa legalizaria algumas drogas, você pode dizer quais seriam essas drogas. Então, dentro de um cenário como esse, existe um clash, que são os danos ao indivíduo versus a liberdade para usar, por exemplo. Ou seja, o Estado tem que ser paternal com esse tipo de pessoa, ou deixar isso livre faz com que ocorra mais pessoas tenham acesso, e isso necessariamente não é bom, porque o Estado tem que zelar pela saúde das pessoas. Ou, numa outra lógica, a liberdade. Então, veja que isso já é um clash, que você conseguindo identificá-lo, você entende qual é o seu ônus de mostrar porque, por exemplo, se você estiver dizendo que você vai manter essas drogas criminalizadas, por que há danos, esses danos aos indivíduos são mais fortes do que uma suposta liberdade que eles teriam para usar. Tá? Então, o seu ônus é mostrar porque isso é verdadeiro. Outro cenário. Essa casa permitiria que empresas, ao invés de pagarem seus tributos, pudessem doá-los para uma ONG de sua escolha. Então, esse é um debate, majoritariamente, em que o clash fica quem melhor aloca recursos. Seria o Estado ou uma empresa privada? O que é melhor, filantropia ou tributação? Certo? Porque a tributação talvez seja mais geral para bancar o Estado e não necessariamente para reversão em políticas sociais diretas. Enquanto a filantropia geralmente ela vai diretamente para os povos afetados por ela, certo? Então, o que é melhor, público ou privado? Então, veja que são clashes que vão surgindo em alguma medida, que vão denotando o que você precisa defender, ou seja, você precisa defender filantropia, você precisa defender a atuação estatal. B, por que você precisa defendê-lo, certo? Ou seja, por que você precisa defender que a filantropia é melhor do que aquilo? Tem um ônus da moção dizendo que você vai deixar as empresas escolherem para quem elas querem doar. E 3, como você precisa defendê-lo. Tá? Então, como você vai defender que a filantropia é melhor do que a atuação estatal? Você pode dizer que o Estado tem corrupção, que o Estado gasta muito com o próprio funcionamento burocrático, não necessariamente com política social, e coisas que vão nessa seara. Por outro lado, como você precisa defender, você pode dizer que essas empresas não têm interesse em simplesmente doar para cenários que mudem o status quo. Ou seja, eles têm minimamente algum interesse de manter o status quo nas áreas onde são lucrativas para eles. Então, se de alguma maneira eles se beneficiam de desmatamento ou de diminuição de reservas indígenas, ou qualquer coisa que vá nesse sentido, é bem provável que uma lógica filantrópica não seria destinada para aquelas populações vulneráveis. Então, o Estado acaba perdendo, o Estado teria maior capacidade e mais interesse de fazer isso, exatamente porque ele é público, não tem interesse de lucro, poderia ser melhor, entendeu? Alguma pergunta até aqui? Então, vou continuar. Show. Então, basicamente, a primeira coisa que vocês fazem, quando vocês pegarem a emoção, é tentar refletir um pouco sobre ela. Pensa sobre ela. Pensa o seguinte, cara, o que eu preciso responder para ganhar esse debate?
qual é a minha winning condition, qual é a minha condição de vitória, ou seja, como eu ganho esse debate das outras duplas, tá? Sempre pensando comparativamente. Talvez um erro que muito se ocorra com debatedores iniciantes é não pensar essa moção pensar moções comparativamente. Então, moções onde, eventualmente, por exemplo, você tem que defender um lado em detrimento de outro, e os dois têm prós e contras, um erro estratégico seria só focar em mostrar porque um lado é bom, ao invés de mostrar porque que o outro lado é pior do que o seu. Então, por exemplo, a moção, de novo, do USP Schools aqui, que foi um torneio que eu acho que tiveram ótimas moções. Essa casa adotaria o parlamentarismo no Brasil. Veja que, em algum cenário, você não precisa me dizer por que o parlamentarismo... Você pode dizer que o parlamentarismo não é bom, pode dizer que ele é ruim, mas você pode dizer que ele é pior do que do presidencialismo, por exemplo. Certo? Então veja que essas lógicas são comparativas. Isso pode facilitar muito vocês pensarem na hora de responder alguns casos. Porque, às vezes, surge aquela coisa, né? Pô, esse argumento aqui é super forte do outro lado, não sei responder e já era, ferrou. Aí você esquece de fazer comparação com relevância, com plausibilidade, enfim, de métrica, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, a Jéssica comentou aí, mas realmente as moções foram muito boas. Se vocês quiserem praticar com elas, eu super indico. Inclusive a moção da final, tá? A moção da final foi incrível, da Palestina. Mas enfim, então eu acho que particularmente o melhor método é você sentar e refletir sobre a moção. Você pensar sobre aquela moção, pensar, cara, o que eu preciso responder, como eu vou responder. Então, isso acaba sendo o diferencial aí para vocês, tá? Então, fiquem calmos e reflitam sobre a moção antes de sair escrevendo tudo de qualquer jeito. Então, pensa que não existem necessariamente argumentos ruins. Mas, às vezes, podem existir argumentos que não estão no contexto que eles deveriam entrar. E muitas vezes, uma lógica estratégica que vocês podem adotar é formação de caracterização e contexto, como eu já adiantei. O contexto, ele é basicamente, talvez um pouco de é o framing, né? O framing é o enquadramento desse debate. Então, estrategicamente falando, você precisa investir em framing. É dizer por que necessariamente naquele contexto, aquela medida é importante. O framing, ele vai delimitar muito do que é relevância. Ele vai delimitar muito para vocês o que de fato é que aquele juiz deve olhar naquele contexto. Então, se, por exemplo, eu estou debatendo, vou usar a moção aqui da final do PIN Brasil. Essa casa celebra o cristianismo negro no Brasil. O que seria um frame, por exemplo, para o meu caso e para o da Jéssica, que foi a lógica de defesa das mulheres negras? Era dizer por que essas mulheres elas são mais atentadas, essas mulheres têm menos políticas sociais, são mais vulneráveis, são mais abandonadas pelos maridos, e, enfim, N outras coisas que fazem com que elas sejam um stakeholder mais vulnerável. Veja que eu estou dando o caminho por meio dessa contextualização, desse enquadramento, de por que a educação deveria comprar o meu caso, porque ele é importante para esse debate. Tá? Então pensem muito antes, cara, isso é um erro comum. Você fica desesperado, principalmente você é primeiro governo, de pensar, cara, eu preciso pensar em argumento, preciso pensar em argumento, preciso pensar em argumento. Você acaba pensando melhor em argumento quando você pensa quem são os afetados por aquela moção, qual o contexto no qual você está debatendo, enfim, esse tipo de coisa. Então a primeira coisa, estrategicamente falando de prep time, é isso. Pensem na moção, reflitam sobre a moção e façam essas 3 perguntinhas que eu falei, que é o que você precisa defender, por que você precisa defendê-lo e como você precisa defendê-lo, tá? Então, esse framing ele vai ser importante, porque imagina que a gente está aqui num bosque, sei lá, um bosque aberto, onde não há nenhum caminho trilhado, ou há infinitos caminhos trilhados. O framing ele vai mostrar para a discussão qual é o caminho mais importante, ou qual é o caminho que resolve o problema da moção, certo? Ou o caminho mais, sei lá, ele vai dar um direcionamento para a adjudicação entender qual contexto aquilo está inserido e por que, dentro daquele contexto, aquilo é importante, certo? Porque se eu estiver falando uma moção aqui, vamos de novo, a moção dessa casa celebra o cristianismo negro no Brasil, e eu começo a falar do impacto em populações indígenas do Peru, é bem provável que aquilo não seja impactante. Mesmo que eu prove para vocês que há um impacto, talvez num cenário como o brasileiro, a moção adstrita ao Brasil, aquilo não passa muito sentido. Tá? Então, tendem também pensar nesse enquadramento, isso é importante. Independente da posição que você tá, cara, o CA, salvo raras exceções, não vai botar uma moção absurda para vocês debaterem. Eles vão ter refletido, vão ter testado essa moção, a gente espera que seja, e essa moção vai cair onde os dois lados tenham minimamente algum tipo de razoabilidade para defender. Então, mesmo que você discorde da posição, tenta comprar o que você está dizendo. Tá? Isso muda muito da maneira como você vende seu argumento. Ao invés de você fazer, tipo, sei lá,
geralmente eu vejo muito debatedor iniciante, isso é uma coisa que me incomoda muito, é que o cara chega assim, a pessoa chega assim, antes de começar e fala, gente, desculpa pelo meu discurso. Ou, gente, não sei nada, vou fazer aqui. Esse tipo de coisa, eu acho que não é estratégico de você se adotar, tá? Então, mesmo que você não saiba, vá com uma confiança pro debate. Vá com a postura de, cara, eu vou ganhar esse debate. Mesmo que você tome um quarto, ou, ou, ou igual o Gustavo faz, jantar e tomar o terceiro. A vida é essa. Acontece, tá? Então, independentemente da posição que você tá, compra o que você tá defendendo e vai com confiança para aquilo. Então, vamos dizer assim, particularmente eu, que sou uma pessoa mais, politicamente mais voltada ao aspecto da esquerda, para mim é mais fácil defender esse tipo de medida que não seja medida, por exemplo, liberalizante. Mas quando eu estou lá no debate, eu encarno o personagem de Gabriel que vai defender aquilo. Eu me recuso a dizer o apelido, mas a lógica geral é essa. E aí você vai lá, acaba comprando o que você está falando, fica mais fácil de você vender. Tanto para a edificação, porque nesse cenário você faz um delivery muitas vezes melhor do que você faria se você estivesse defendendo o seu caso, o que você concorda, porque às vezes você parte de princípios e premissas que não são provadas. Então, é isso. Compra o que você está falando e vá com confiança. Isso é uma estratégia psicológica que vai fazer muita diferença para vocês, tá? A gente tem, inclusive, a Jéssica aqui, que ganhou um CBD na base disso. E da argumentação, por óbvio, né? Mas ela entrava na sala com a vontade de ganhar, com a postura de quem ia ganhar, e isso faz muita diferença, até mesmo para você ter confiança no seu caso, tá? E isso é a lógica que muitas vezes argumentos que para vocês, com próprios vieses que vocês têm, vocês, todo mundo, alguns argumentos podem parecer bons ou ruins, e isso às vezes te impede de usar argumentos que para o cidadão médio são ótimos. Então, se eu disser para vocês que abriria o mercado porque gera mais renda e etc., para o cidadão que entra mais produto, barateia, tem competição, etc., para um cidadão médio isso faz muito sentido. Para alguém que majoritariamente vê e olha esse tipo de situação, ou estuda essa situação e discorda dessa inverdade, o que acontece é que você pode dizer que mesmo que aumente, ainda gera mais desigualdade, isso não necessariamente é ruim, e coisas que, sei lá, vão todas nessa seara. Então, na prática, mesmo que elas sejam minimamente que você sabe que elas estão um pouco equivocadas, não são falsas, tá? Mas isso não quer dizer questão de falsidade, de você mentir abruptamente no debate, mas sobre a construção lógica sobre o que você está fazendo. Então, dentro desse cenário, abandona o seu viés, também é outra estratégia. Então, essa primeira partezinha que eu fiz até agora, ela está focada majoritariamente nesse início, de você pensar nas perguntas que você precisa responder, principalmente essas três, e você olhar quais são meus ônus desse debate, ou seja, o que eu preciso responder para ganhar esse debate, identificá-los, ou seja, olhar para aquela moção e pensar assim, cara, o que eu preciso responder aqui para eu conseguir ganhar isso? Ou o que o outro lado vai trazer e como eu respondo isso? Ou por que eu preciso responder isso de tal forma? Ou por que isso é importante para o cenário deles? Enfim, mil coisas. E estratégias psicológicas. Tá? De nada adianta você ter um ótimo caso, você chegar lá pensando que o caso é uma merda, não sabe vender e acaba perdendo para alguém que tem um caso pior, mas que foi melhor desenvolvido. Tá? Então, é isso. Agora vamos lá. Segundo ponto aqui é o seguinte. A gente tem que pensar que eu vou traçar dois cenários aqui. O primeiro são moções que podem parecer curtas, e o segundo, moções com muitas linhas argumentativas e muitas vezes linhas argumentativas boas, tá? Então é o seguinte, em moções com uma linha argumentativa significativa, ou seja, onde você vê que existe um winning case, ou seja, qual é o caso vencedor, e ele só existe um ou talvez dois no máximo, e você é a segunda casa, ou mesmo sendo a primeira casa, o que você vai começar a pensar é que você precisa identificar todos os links lógicos que levam a crer que aquilo é verdadeiro. Ou seja, quando há uma linha só, você precisa se focar mais em mostrar porque algo é verdadeiro. E é saber identificar os ônus que você tem. Tá? Então, às vezes, você precisa provar algumas premissas do argumento que as pessoas se esquecem de provar. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma moção de ascensão. Essa casa apoia a ascensão de não sei o quê. O pressuposto dessa moção é que já existe um crescimento daquilo. Você não precisa me mostrar como aquilo vai crescer, ter a prova de que vai crescer. Você pode me dizer como, de fato, aquilo vai crescer e como aquele crescimento daquele jeito é bom. Ou como é ruim, tanto faz. Agora, no outro cenário, um ônus aqui não é dizer que aquilo está crescendo ou que vai chegar em mais pessoas, porque já é um pressuposto daquela moção. Então, moções de ascensão, com poucas linhas argumentativas, eu consigo. Deixa eu ver aqui, talvez eu possa estar enganado, mas uma que eu consigo pensar é aquela do. Ai,
Qual campeonato foi esse? A moção dos rappers lá cantarem sobre terem emoções mais críticas socialmente do que emoção sobre ostentação. Esqueci qual foi o campeonato. Se alguém souber, me diga. Eu acho que foi um campeonato, foi o. Enfim, tanto faz. Então, essa emoção ela é parcialmente curta. Ela não tem tantas linhas argumentativas. São linhas argumentativas mais intuitivas. De como tem um impacto social, isso gera um impacto social em populações mais marginalizadas, e esse impacto social faz com que as pessoas reflitam sobre a realidade, e as realidades deles sejam mais conhecidas, enfim. Esse tipo de coisa. Então, quando você percebe que um caso desse tem pouca para onde você correr, o que acontece é que você precisa provar cada link necessário que existe naquela moção. Então, por que que um leva ao outro e amarrar bem amarradinho? Quando eu falo de análise, pensa que existe uma análise vertical e uma análise horizontal. Essa análise vertical, ela é como se fosse o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar um exemplo bobo, mas essa casa apoia o impeachment de Jair Bolsonaro, tá? Então vamos pensar uma coisa desse sentido. Aí você está dizendo que você apoia impeachment porque o Bolsonaro está matando a população brasileira, porque ele é um genocida, porque, enfim, mil coisas, e cometeu não sei quantos crimes de responsabilidade. Então, se a gente faz isso, se a gente não tira o Bolsonaro, ele vai continuar perpetuando isso. Se ele perpetua isso, as instituições são prejudicadas. Se as instituições são prejudicadas, o povo brasileiro todo perde, porque agora o povo brasileiro talvez não tenha mais. Ele perca o poder que ele tem sobre as instituições param de funcionar e pensam em outras coisas, enfim, N coisas. Veja que isso é uma cadeia lógica que eu estou mostrando de causa e consequência, porque um leva ao outro. Eu preciso mostrar porque um leva ao outro, certo? Só que, em alguns cenários, eu preciso mostrar o link lógico horizontal dessas medidas. Ou seja, por que um impeachment num cenário desse é justificável? Ou seja, talvez o tanto de crime de responsabilidade que ele cometeu, como eu falei. Por que como ele de fato faz com que as instituições sejam atacadas? Então, ele ataca as instituições diretamente, ele financia fake news direto ou indiretamente pela SECOM, que fazem essas fake news, que propagam essas fake news, ou, no máximo, ele é negligente com esse tipo de fake news. Enfim, coisas nesse sentido. Então, veja que eu já estou provando por que isso de fato é verdadeiro. Veja que em alguns cenários, estrategicamente falando, você precisa saber usar seu tempo. Então, algumas premissas não são premissas que você precisa de fato provar, são premissas quase que intuitivas. Então, se eu disser para vocês, por exemplo, que, em geral, pessoas têm um viés cognitivo, ou seja, pessoas que são apresentadas a informações que elas concordam, tendencialmente são menos críticos a essas informações do que quando ele é apresentado a informações que eles não concordam. Então, num cenário como esse, uma premissa como essa, é muito difícil de você desconstruir. Então, usar o seu tempo significa olhar quais links lógicos, que se você tiver pouco tempo, são mais importantes de serem provados num cenário como esse. Então, eu não preciso dizer aqui que as pessoas acreditam em fake news e explicar como funciona o mecanismo de não sei o que. Eu posso dizer que as pessoas acreditam porque elas têm viés cognitivo e a mídia ou as redes sociais são feitas de bolhas que impedem que você tenha contato muitas vezes com o outro lado. Então veja que eu já estou mostrando, em alguma medida, que algumas pessoas são afetadas por aquilo e aquilo afeta a democracia porque as pessoas param de ter acesso a algum tipo de informação. Então veja que eu mostrei uma cadeia lógica e quanto mais você vai provando aquela cadeia lógica, mais aquilo é plausível. Então na escala de plausibilidade e relevância, imagina que é um plano cartesiano. Aqui a gente está falando de plausibilidade, aqui de relevância. Quanto mais você tem correndo para cá, mais verdadeiro é um argumento naquele contexto. E quanto mais você corre para cá, para cima, no caso, mais você tem relevância naquele contexto. Então, um bom argumento ele iria estar crescendo numa função linear até aqui. Então, dentro desse cenário, quando você pensa no que você precisa responder, como fazer um argumento bom, você precisa pensar na estratégia e na relevância. E a plausibilidade vai sendo em provar aqueles links lógicos. Ficou claro? Porque senão você corre o risco das pessoas irem nas suas premissas que você não provou, que precisavam ser provadas, ou da sua casa estender provando os pontos que você não provou e adicionando ou resolvendo clashes que não foram resolvidos no debate. Tá? Show, Leandro. Então, continuando. Uma outra estratégia interessante nessas linhas, com poucas linhas argumentativas, é destrinchar bem os stakeholders. Então, você mostrar bem quem são os afetados por essa moção, como cada um é afetado, ou mostrar os impactos distintos afetados. Por que o seu impacto é mais importante que os impactos trazidos talvez pela sua primeira casa ou pelas outras casas, certo?
Então, quando você começa a destrinchar aquilo e mostrando como aquilo é danoso, por exemplo, você começa a pensar em maneiras de você fazer esse tipo de extensão, tá? Então, moções com uma linha argumentativa significativa, você precisa prestar muita atenção nos links lógicos que precisam ser feitos e, além de prestar muita atenção nesses links lógicos, pensar como você pode expandir determinados impactos, determinadas áreas que são afetadas, e assim vai, tá? Então, num cenário, é importante saber que se você foca em um determinado argumento, você tem mais tempo para dar análise e mais mecanismo. Então, mostrar porque aquilo de fato é verdadeiro. Então, mesmo cenários onde vocês têm vários argumentos distintos, em alguma medida bons, agora entrando no segundo lá, cenário de uma moções com muitas linhas argumentativas, os winning cases geralmente são poucos. Então, você foca nos casos que vão te fazer ganhar. E como é que você identifica os casos que vão te fazer ganhar? É identificando os ônus que você precisa provar naquela moção. Ou seja, é você identificar qual o problema que você quer resolver e como você resolve aquele problema. Então, mesmo que você tenha, sei lá, 10 linhas argumentativas assim, ótimas, você não vai conseguir desenvolver elas todas no período que você tem. Então, você precisa escolher e focar, certo? Quais são boas. Porque 5 linhas argumentativas ok vão perder para uma linha bem analisada. Então, quando vocês pensarem no argumento, um argumento bom, bom mesmo, ele vai ser desenvolvido em pelo menos 2, 3 minutos, dependendo da complexidade que ele tem. Então, saber estrategicamente pensar quais são seus argumentos essenciais é saber como você vai usar o seu tempo. Porque às vezes você vê um clash ou um argumento do outro lado, que é um argumento horroroso, um argumento que o cara não explicou, não provou e etc. Você pode engajar menos do que você deveria engajar com um argumento que foi muito bem desenvolvido, que teve garantia, que teve explicação e etc. Tá? Então, saber identificar onde os outros estão errando passa por você identificar quais links precisam ser provados para determinado argumento ser verdade. Tá? Então, por exemplo, se eu falo, essa casa celebra a ascensão do feminismo liberal, como eu já disse, já é um pressuposto que esse feminismo liberal chegaria em outras pessoas. Se eu disser para vocês que essa casa celebra a ascensão do feminismo de esquerda, já é um pressuposto que esse feminismo está numa crescente. Eu não preciso provar como mais pessoas estão aderindo àquilo. É um pressuposto que mais pessoas estão aderindo. Você pode dizer e mostrar até qual é o ponto máximo onde vai chegar, qual é o grupo que para, enfim, coisas que vão nessa linha. Mas você consegue identificar se provou ou não. Então, se, por exemplo, essa casa celebra o feminismo de esquerda e a pessoa vai dizendo que o feminismo de esquerda chegue em mais gente, porque ele chegar em mais gente, mais pessoas, mais mulheres vão ter consciência crítica de classe e se envolver contra o patriarcado, por exemplo, você precisa me dizer como isso de fato chega em mais mulheres. Então, esse é um link lógico que, num cenário como esse, foi deixado de lado. Então, portanto, se você está fazendo um argumento de que vá nessa linha, você precisa me provar porque ele necessariamente é verdadeiro ou porque mais pessoas aderiram aquilo. Ficou claro? Então, essa é a lógica geral. É provável que você precise provar com minúcia, muitas vezes, esse tipo de linha argumentativa e mostrar, de fato, com análise porque aquilo é verdadeiro ou porque aquilo é aplicável, relevante para o cenário. Agora voltando aqui, se você tiver mais argumentos bons, isso muitas vezes é o que vai acontecer em várias moções, você precisa pensar, cara, foco no argumento que vai te fazer ganhar. Qual é o argumento central daquele debate? Então, por exemplo, se eu falo para vocês, vamos pegar uma moção WDC. Essa casa criaria um estado secessionário negro nos Estados Unidos com dinheiro dos Estados Unidos, ou seja, bancado pelos Estados Unidos. O que vai resolver esse debate? Autonomia. Autonomia é o caso que resolve esse debate. Então, mesmo que em alguma medida o cenário das pessoas negras nos Estados Unidos não melhore com o novo país, a winning condition ainda assim, eles têm chance ou de melhorar a condição deles porque eles têm autonomia, por exemplo. Certo? Então, talvez eles tenham os argumentos mais fortes. Óbvio que você pode destrinchar e mostrar como, na verdade, você vai ter políticas públicas pensadas melhores, adequadas à população negra, políticas públicas, menos racismo estrutural, porque agora quem está fazendo parte das instituições são pessoas negras, e enfim, em detrimento de pessoas brancas que querem perpetuar o seu status quo, enfim, coisas que vão nesse sentido, para mostrar como aquele é o argumento que vocês vão ganhar. Claro que sobrar espaço vai atacar novas frentes, mas esse é o argumento mais central, tá? E entender também, em termos de refutação, que você não é obrigado a refutar tudo que foi trazido pelo outro lado.
às vezes só precisa trazer em termos de relevância. Se você mostrar que o seu argumento é mais relevante que o deles comparativamente, você já vai ganhar sem ter que desconstruir a lógica deles. Mas, mesmo se vamos supor que uma dupla tenha vários argumentos muito bem analisados, uma dupla tenha 4, 5 argumentos bem analisados, vamos supor. Você tem que focar nos pontos mais importantes que você e sua dupla tiveram e comparar com o outro lado. Então, dessa maneira, já em termos de relevância, você acaba ganhando de quando a pessoa gasta muito tempo desenvolvendo. Se não, é você prestar atenção que às vezes ela deixa. Cara, é difícil fazer bons argumentos, super, super sem falhas, em 7 minutos. Então, é bem provável que alguma coisa ficou faltando e atacar essa frente seria estrategicamente bom, tá? É o que eu falei. Nem todo argumento tem impacto. Então, às vezes, um argumento principiológico talvez seja o resolutor. Vou dar outro exemplo aqui. Essa casa criaria um Estado independente indígena na Amazônia, que é a final do SIDU do ano passado. Se você pensar, esse princípio ele independe do impacto. É só uma autonomia de autodeterminação desses povos que hoje estão adstritos à legislação brasileira, que estão adstritos ao voto que o brasileiro dá, entre o presidente, etc. Eles não têm poder de escolha. Então, mesmo que a terra deles seja uma terra talvez, piorada em um cenário, vamos supor que tenham piores outcomes, ou consequências em geral, ainda assim é justo que se faça exatamente por uma lógica de princípio de autonomia dessas pessoas, autodeterminação e etc. Justiça, enfim. Exatamente porque, como eu falei, são povos que sistematicamente foram oprimidos pelo Estado brasileiro, pelo Estado peruano, que têm o direito de tomar suas próprias decisões, fora talvez de um escopo ocidental desses países. Em moções de policy, em que você precisa oferecer um modelo em alguma medida, você precisa ser comparativo e explicar não só porque o seu argumento é bom, mas porque ele é melhor do que do outro lado, tá? Então, caso contrário, você deixa essa comparativa para outras duplas que possivelmente farão um discurso sei lá, talvez mais aprofundado, de análise, comparativamente, do que você poderia fazer, sei lá, num ponto de informação para eles, tá? Então, pensem de forma calculada isso, porque isso vai ser determinante. Você vai ter que pensar por que o seu lado é melhor, porque esse é um modelo que resolve o problema, e assim vai. Então, agora uma dica especificamente para primeiro governo, para quem tem dificuldade com o primeiro governo, é você pensar num whip reverso. Quando você pensa num whip reverso, você pensa que de fato vai ser aquele debate. Óbvio, você nem sempre vai acertar. Mas quando você pensa no whip reverso, você pensa, cara, quais são os clashes principais desse debate? O que vai estar em confronto aqui? Tá? Então você pensa o seguinte, cara, nessa moção, o whip reverso, Marielita, é o seguinte. O whip, ele já tem todo o conteúdo do debate até então. Ele sabe quais são os principais clashes, onde as duplas estão discordando, em que elas estão discordando, em qual instância elas estão discordando. O whip reverso, no primeiro governo, no prep time que eu estou falando, é você pensar já de antemão nos argumentos que seriam trazidos pelo outro lado. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica muito claro, que é o exemplo da final do Paris Open, que depois foi moção do CBD, que a moção essa casa acredita que é dever dos pais, é dever moral dos pais, de pressionarem seus filhos, gênios musicais, a buscarem o seu máximo potencial. Eu e Rap, a gente era o primeiro governo, e a gente entendeu que aquele debate seria sobre como a criança, primeiro, tem liberdade de escolha, pro outro lado da oposição. A criança teria liberdade de escolha que seria tolhida dela, porque o pai está pressionando aquela criança a fazer aquilo, dizendo que aquela criança pode desistir no meio do caminho de ódio daquilo, de ser pressionado, de perder tempo com os amigos, etc, etc. E de que muitas vezes isso gera talvez como é que é? Um problema da criança de, sei lá, desenvolver outras competências, de ser algo muito duro e etc. O que a gente fez foi, de antemão, já pensando nisso, já fazer a refutação prévia. Essa refutação prévia que a gente fazia, ela era muito ligada do tipo, olha, a oposição vai dizer tal coisa. Isso não é verdade por causa disso, disso, disso. Ou mesmo se fosse verdade, ainda assim isso não vai ser verdadeiro. Então o que a gente falou foi, olha, pensa que a gente está vivendo uma loteria da vida. Pensa que, para você ser um gênio da música, você precisa tirar uma loteria, uma sorte grande que nunca talvez aconteça. Então pensa que é a chance que a natureza, a sorte te deu, e se você desperdiçar, você não vai conseguir. A segunda premissa é que crianças aprendem mais rápido que adultos. Então uma criança ela tem uma plasticidade neuronal talvez maior, ela tem mais facilidade de aprender as coisas mais rápido, internalizá-las do que um adulto, do que uma criança talvez mais velha, do que você chega aos seus 14, 15, 16, 17 anos, talvez.
Então, o pai, já quando ela é criança, precisa pressionar a criança para acontecer aquilo. Terceira premissa: crianças têm pouca noção de causa e consequência de longo prazo. Elas geralmente pensam, eu quero hoje porque eu consigo. É aquela lógica de você dar uma bala para a criança e falar, se você comer daqui a 1 hora, você ganha outra bala. Muitas crianças sequer fazem isso. Muitas crianças pegam lá e comem a bala, e daí, se eu tiver vontade de comer outra bala, que é 1 hora. Ou, num cenário, pensa quando você era mais jovem e que você e tinha curso de inglês à tarde. Sei lá, seus 10, 12 anos, para quem fez curso de inglês, a natação, sei lá, qualquer coisa, pensa, cara, que saco, eu não quero ir hoje, tô com preguiça. Porque você não pensa no longo prazo. A criança geralmente não pensa no longo prazo, ela pensa no curto prazo. Então, num cenário como esse, a gente já forçava a comparação dizendo, então, mesmo que isso aconteça, primeiro, é mais fácil que ela se arrependa de ter perseguido isso do que se arrependa de não ter perseguido o potencial, já que quando ela tiver 18 anos, ela 17 anos, tiver um pouco mais de autonomia para tomar suas decisões, ela já vai ter desperdiçado vários anos que ela poderia ter melhorado. Mesmo que ela não siga na música e desista, ainda assim, essa criança pode. Ela vai ter desenvolvido outro tipo de habilidade, tipo de raciocínio rápido, porque às vezes você precisa raciocinar rápido em termos de música, porque você precisa. Você tem maior agilidade nos seus dedos, enfim, várias outras coisas, porque, sei lá, aprender a tocar violão, ler uma partitura, coisas que vão nessa toada aí são utilizadas. Então veja que a gente já defendeu, dizendo, é melhor que você se arrependa disso do que do outro. Porque caso contrário, a gente não tivesse dito esse argumento, tivesse focado simplesmente do tipo, é bom, porque essas crianças vão querer, essa criança vai ser música, vai ficar muito rica, sei lá, a nova Paul McCartney, novo John Lennon. Mas enfim, a gente lidou com cenários onde essa criança não faria isso. Então, uma estratégia importante é você fazer esse tipo de reverso para você pensar, cara, o que vai ser trazido pelo outro lado e sendo trazido como eu respondo. E você já responde de antemão. Porque é melhor que você faça a comparativa do que deixar que o outro lado faça a comparativa por você e você acaba se perdendo. E nisso perpassa, muitas vezes, para você trabalhar no melhor e no pior cenário, mas também no cenário mais provável. Cara, uma estratégia tenta responder e sempre olhar o caso do outro lado a melhor luz. Quando você olha ele a melhor luz, você começa a refletir, cara, ok, então mesmo que se eles provem isso, eu ainda ganho. Porque senão seu caso fica dependente do caso deles dar todo errado. Vou dar um exemplo, a moção da final agora dos Schools, que era da Palestina, né, da formação de um Estado único. Essa casa acredita que a autoridade palestina deva buscar a solução de um Estado único, em detrimento da solução de 2 Estados. Veja que num cenário como esse, se você essa emoção não presume que isso vai dar certo. Se você aposta todas as suas fichas de que todo mundo vai morrer, ou que nunca vai dar certo, ou que, enfim, qualquer coisa nesse sentido, você bem provavelmente não engaja com os melhores cenários do outro caso. Então, engajar no melhor cenário onde isso ainda aconteça. Ou no pior cenário, então, tipo, ou dizer que na probabilidade de acontecer um pior cenário é suficientemente grande para que a gente não compre essa ideia, sabe? Então, enfim, estrategicamente pensando, vale a pena você lidar com o melhor cenário no seu caso para você mostrar como você ganha. Tá? O Bernardo não pergunta. Gui, essas moções com muitas linhas de comparação diferentes, como decidir o mais relevante? Não sai falando que você pensou no prep. É o que eu falei, Bernardo. Você precisa pensar estrategicamente do tipo, o que me faz ganhar? Certo? Se, numa moção, vamos pensar aqui, essa casa crítica que pais de filhos gênios da música deveriam pressioná-los a buscar o seu máximo potencial, se a minha linha argumentativa é que eles podem se tornar bilionários um dia da música, milionários da música um dia, veja que existe uma lógica de jogar com probabilidade. Talvez pelo fato disso ser algo que talvez não seja a coisa mais provável de acontecer, do cara ser um novo Paul McCartney ou quem quer que seja, exatamente porque há vários gênios da música, ou alguns gênios da música que não são ricos hoje, pessoas igual aquele. Tem um maluquinho lá que eu via, um rapazinho que tocava violão, bem pra cara desde os 5 anos. Eu provavelmente tenho certeza que ele não tá rico hoje. Nunca mais ouvi falar dele, não é um super conhecido, mundialmente conhecido astro. Enfim. Então, num cenário como esse, quando você começa a pensar nisso, você começa a pensar, cara, isso talvez não seja mais relevante. Para você analisar a relevância, você precisa pensar, vou trazer para um outro cenário que talvez seja mais intuitivo. Numa moção com stakeholders distintos. Então, por exemplo, quando eu estou falando para vocês, vamos pensar a moção da final do Rio-São Paulo, do primeiro, que é essa casa acredita que é legítimo que movimentos sem teto ocupem propriedades ociosas. Quando você pensa nisso, como é que você delimita quais são as linhas argumentativas mais relevantes? Você talvez ver quais são os maiores impactos a longo prazo, quais são ao curto prazo, quais são de urgência, quais são os grupos mais afetados por aquela medida, quais são os grupos, esses grupos são grandes ou são pequenos. Enfim, coisas que vão nesse cenário. Então, quando você começa a analisar isso, você pensa, olha, se eu fizer isso,
eu estou falando de um grupo, talvez de um grupo pequeno, mas que seja o mais afetado de longe por essa medida. Se ele ser o grupo mais afetado, provavelmente ele é o mais relevante, certo? Ou, num cenário como esse, talvez, no outro lado, mais pessoas sejam afetadas, mas mais pessoas menos vulneráveis, o que é mais importante do que isso, tá? Então, o que você precisa identificar, Bernardo, é que ônus que você precisa responder, o que você precisa responder para ganhar esse debate. E isso perpassa por você dizer, olha, se é uma moção de essa casa acredita que é legítimo que pessoas sem teto façam isso, por que, que é legítimo que elas façam isso? Ou seja, qual a situação que elas estão? Ah, elas estão numa situação de precariedade, morando na rua, sem acesso à moradia e nada. Então, minimamente, parece ser legítimo. Qual outro ônus? Mostrar por que não tá, a gente não está falando aqui de invadir qualquer lugar. A gente está falando aqui de ocupar propriedades ociosas. Então, em alguma medida, isso também é um ônus aqui que, por exemplo, a oposição teria que lidar. Falando especificamente só de propriedades ociosas, não tá, sei lá, entrando na sua casa e pegando seus bens aí, enfim, igual espalharam fake news em 2018 que ia ser. Então, veja aqui, quando você começa a identificar os ônus, você pensa, cara, então o que eu preciso provar aqui? Eu preciso provar que o meu lado é o lado que dá dignidade a um grupo que é mais afetado. Ou que, eventualmente, existe uma inércia estatal de providenciar melhorias na qualidade de vida dessas pessoas e que, portanto, elas ainda estão justificadas de buscarem outras instâncias que não sejam instâncias dialógicas institucionais. Sacou? Quando você começa a pensar isso, fala, cara, esse é o grupo mais afetado, isso é mais afetado a longo prazo, e etc. É assim que você começa a entender o que é mais importante. Ficou claro? Em WIP tem alguma dica para tocar nos pontos estrategicamente mais fortes, não ficar só rodando e rodando? É o que eu te falei, é você pensar, cara, o que. Ó, então, eu vou sumarizando. Quando você for WIP, desculpa, é porque eu não sou WIP, né? Mas vamos pensar que quando você é WIP, você tem que pensar o seguinte: olha, quais são os clashes desse debate? Quem provou o quê? Ou seja, esse clash está pendendo para que lado? Quem resolveu esse clash até aqui? É a minha dupla? É o primeiro lado? É o primeiro governo? Sei lá? É essa primeira posição? Como a minha dupla resolveu esse clash, por exemplo, se for o caso. Ou se é um clash que você não está disputando, porque esse clash não é tão relevante quanto o clash que vocês estão tratando. Eu tento, quando eu faço o IP de vez em quando, pensar por clash. Eu penso, cara, o que está sendo disputado aqui? Como a gente ganhou respondendo isso? Por que isso é mais relevante? Tá? Então, para um IP, é você pensar o que está em disputa, o que as pessoas estão dizendo que está em disputa. Certo? Você está inserido nesse contexto? Você concorda que a disputa principal é essa? Você discorda? Você concorda que a métrica principal é essa? Você discorda? Você e sua dupla estão escanteados, usando uma métrica totalmente diferente do resto das pessoas? Porque se for isso, a estratégia é sedimentar a métrica de vocês. Mostrar porque a métrica de vocês é mais importante que a métrica dos outros. Tá todo mundo no mesmo quadrado? E fala assim, cara, beleza, tá todo mundo aqui defendendo a mesma métrica, só que por caminhos distintos. Ou seja, todo mundo defendendo o quanto isso impacta determinado grupo vulnerável. Se vocês estão discordando da maneira como isso faz, talvez o estratégico não seja provar porque aquele grupo é afetado, mas mostrar por que a sua afetação daquele grupo é mais importante, mais relevante do que a afetação do outro lado, porque os impactos são mais profundos, certo? É você entender onde está aquele problema, onde está o ponto central de disputa e resolver aquele problema. Resolver aquela disputa. Tá? Vou continuar, Bernardo. Ficou claro? Então eu tento explicar de outra forma. Tá claro sim, Lia, valeu. Show. É que normalmente tem um treco de, tipo, tacar muitas reputações e não tacar. E não resumir a questão central, sabe? Aí eu tava com essa dúvida, mas entendi já. Valeu. Agora eu vou entrar um pouco de refutação, tá? Vou falar um pouco aqui. Primeira coisa, em termos de. Antes disso, eu vou entrar em segundas casas. Se você for segundas casas, se você fosse sentir que você fosse secado, se, por exemplo, você pega uma Jéssica da vida na sua primeira casa, e você pensa, porra, ferrou, é bem provável que ela vai me secar. O que você tem que fazer é, muitas vezes, pensar em tentar pegar os pontos que foram deixados em aberto, que eventualmente possam ter sido deixados em aberto, coisas que não foram tão profundamente explicadas, e cuja explicação do mecanismo que você der podem realmente deslocar o eleitor médio para o que você está falando. Então, às vezes, vamos supor que você tem aqui uma disputa de primeira, que você é segunda casa.
e você tem uma disputa de primeira casa, que ele usa os argumentos que você usaria, certo? E aí, existe um clash se formando com a primeira metade, né, entre o primeiro governo e a primeira oposição. O que você pensa para poder ganhar é falar, cara, como eu resolvo esse clash, mesmo que os argumentos sejam os mesmos. O que você faz é mostrar um mecanismo pela qual o que você está falando é mais plausível, é mais importante, e, portanto, resolve aquele clash que está em disputa do primeiro lado. Isso serve como uma extensão, tá bom? Então, isso em segundas casas, quando você for sentir que for secado, você precisa prestar muita atenção no lado para ver o que eles estão de fato provando ou não estão provando, ou seja, os pontos linkados, a lógica entre um e outro, e o que não foi explicado. E se tudo foi explicado, aí, meu irmão, você vai ter que ir realmente para procurar outras linhas argumentativas. Tá? Mas tentem pensar que, estrategicamente falando, para uma segunda casa, vale mais a pena, no prep time, você pensar no esqueminha lá que eu falei, tipo, qual é o ônus, qual é o contexto, qual é o problema, etc. E depois entrar num brainstorm de argumentação, pensar quais são os argumentos principais, mas tem em mente que esses argumentos principais podem não ser utilizados, porque a sua primeira casa pode secar. E aí você pensar como argumentos subsidiários podem tentar ganhar numa lógica, talvez, de principal. Tá bom? Agora entrando mais especificamente em refutação. Uma primeira coisa que eu acho o seguinte é que refutação e argumento não tem uma diferença lógica de fato. Ambos são algum tipo de argumento, tá? Então não façam refutações só por fazer. Porque essas refutações, muitas vezes, elas, em alguma medida, dependendo de como for, elas podem fornecer lógicas que são contrastantes com o seu caso. Vou te dar um exemplo. Imagina uma moção que seja, essa casa acredita que a Coreia do Sul precisa criar armamento nuclear. Tá? Então, o primeiro-ministro diz que ela precisa criar armamento nuclear porque só assim porque a paz naquela região é impossível, porque a Coreia do Norte é governada por um ditador, porque, enfim, existem conflitos geopolíticos muito fortes naquela região, que tem grande parte do comércio do mundo, tem parte do comércio do mundo passa por ali, ali perto, pelo menos. Enfim, todas as questões que vão nesse cenário. Então, para a Coreia do Sul, ela não tem como ter uma política. Ela precisa ter armamento bélico, porque, tendo essa guerra, ela tem como se defender. E aí, a oposição diz que não, etc., refuta, etc., fala de outras coisas, e aí vem o adjunto e fala: olha, pensa que a única maneira da paz ser construída na Península Coreia é por meio de uma guerra fria nova. Então, a gente só assegura a paz quando você tem isso refutando o caso da primeira posição. Você só assegura a paz quando você tem armamento nuclear. Então, o que a oposição pode ter dito assim? Porque agora com armamento nuclear, você vai ter um vai atacar o outro, vai dar problema, etc. E aí vem o adjunto e fala exatamente isso. Fala, olha, agora ninguém vai atacar porque vai ter medo, então vai ter paz naquela região se ela se armar. Veja que a lógica do primeiro governo é contrastante entre si. Então, só fazer uma refutação por fazer não dá certo. Porque nesse cenário, você está dizendo que a guerra é inevitável, e no outro dizendo que você pode assegurar a paz por meio da criação de armamento nuclear. Então veja que só fazer refutação por fazer não é bom. E refutação, cara, não é uma linha. Você não vai dizer uma linha e pronto, refutou. Refutação, dependendo do quanto mais complexo for o caso, mais você vai ter que gastar tempo numa refutação decente. Essa refutação, ela pode ser pela construção da lógica, ou seja, por que aquela lógica não faz sentido, ou qual premissa que eles não provaram, qual link lógico que eles não provaram. Ou, se você não conseguir fazer isso, ou achar que é muito mais trabalho, quantidade de lógica de relevância. Por que o deles é mais ou é menos importante que o cenário de vocês? Porque o cenário de vocês ganha na irrelevância, seja por número de stakeholders afetados, seja por número de pessoas afetadas, grau de vulnerabilidade de pessoas afetadas, enfim, coisas que vão nessa linha. E, além disso, você precisa usar a lógica do mesmo se. A lógica do mesmo se é uma ferramenta retórica que vocês podem usar. É uma ferramenta retórica do tipo, ainda assim, ainda que isso seja verdade, então vamos supor que eu estou discordando de um lado, refuto o outro lado, mas eu penso, cara, se eventualmente eles provaram isso, e a educação comprar, e eu só refutei mostrando que eles não provaram, ou que eles estão errados, e eu não consigo provar isso,
eu vou no mesmo se. O mesmo se é uma ferramenta de proteção, de criação de camadas de proteção para o seu argumento. Então, por exemplo, quando eu digo. Então, tipo assim, alguém usa o argumento de que aquilo vai gerar mais guerra, eu falo, mesmo que isso gere mais guerra, ainda assim é justificado por causa disso, disso, disso. Veja que eu não estou concedendo o argumento contrário, porque se eu tiver, veja que isso é realmente uma nuance estratégica. Do tipo, se eu falar o seguinte, não, eu concedo que vai ter guerra. Eu estou concedendo para vocês que vai rolar uma guerra. Eu estou concedendo o outro lado. Então, se o outro lado prova que uma guerra é ruim, ou que essa guerra, sei lá, vai gerar problemas, o que não é algo muito difícil de provar, o que vai acontecer é que você vai perder o debate. Agora, se eu falo, olha, mesmo se eles provarem que, existe, que isso vai gerar uma guerra, ainda assim o meu argumento é mais importante por causa disso, ou ainda assim a gente ganha por causa disso, disso, disso. Saca? Então essa é uma lógica de ferramenta retórica do even if, ou do mesmo se, para mesmo se isso acontecer, ainda assim a gente ganha. Isso entra na lógica de entrar, engajar, talvez com o melhor cenário do outro lado, que é, olha, eles realmente conseguiram provar que isso vai aqui acontecer, que eles acharam que é o que vai acontecer. Tá? E, por fim, gente, acho que já tá dando aqui 1 hora, e também não acho que vai durar mais que isso. Por fim, tentem pensar em POI. Isso é estratégia também. O POI, ele serve, não faça um POI por fazer o POI e acabou. Ah, vou fazer um POI qualquer. Você vai perder chance de pensar. Reflete e começa a olhar o outro lado e pensar comparativamente com o seu cenário. Então, tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Na final agora do Gaúcho, que era essa casa instituir imposto global, mínimo global. Eu e a Jéssica, a gente foi engajar com o caso da segunda posição, estava dizendo que isso ia diminuir legislações sobre meio ambiente, que isso ia diminuir legislação trabalhista e etc. A gente fez um ponto mostrando porque, comparativamente, tem menos incentivo para diminuir lógicas trabalhistas e ambientais, porque existem acordos internacionais, do que lógicas tributárias que não há nenhum tipo de regulação. Então, no nosso cenário, a gente ainda tem um ganho de que no cenário deles a maior perda comparativamente com o nosso. Que no nosso existe um status quo que freia esse tipo de perda que eles estão tentando acontecer. Então a gente pensou cautelosamente nesse POI para engajar com o que eles estavam dizendo que era o cerne central de Clash com a gente. Então pensem em pontos de informação, pensem em engajamento e sejam intelectualmente honestos. É isso que vai muitas vezes ajudar vocês. Ser honesto intelectualmente é algo que vão mostrar como você vai começar a ganhar debate sendo honesto, em vez de tentar espantalhar o caso do outro, etc. É pensar no melhor cenário, engajar com o melhor cenário e mostrar como você ainda ganha no melhor cenário. Tá? Então, gente, majoritariamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiverem dúvida, podem mandar aí. Alguma coisa que eu não tenha abordado, alguma dúvida que encasqueta vocês aí. Obrigado, Marili. Se você quiser mandar pergunta aí, pode mandar. Se tiverem dúvidas, tentem sempre refletir sobre qual é. Esse é o caso central. Eu vou até indicar uma formações aqui. Uma formação. Vou mandar no chat. É da Dar Goldberg, que é Burdens of Proof. Aí vocês podem ver que ela vai falar um pouco mais sobre ônus da prova. Tá? Que não foi aqui o cenário 100% da estratégia aqui da minha negócio. Que susto, ela tocando aqui no fundo. Achei que era alguém falando inglês aqui no negócio. Mas enfim, gente, tá aqui a formação, se vocês quiserem. Ela é muito boa mesmo, essa formação, tá? Alguma dúvida, gente? Podem ficar à vontade. Nada, Camille, eu que agradeço vocês. Então, Eduardo, acho que eu vou finalizar aqui, esse Eduardo aqui, mas. Eduardo, eu acho que eu vou finalizar aqui então. Agradecer a tribuna novamente pelo convite, dizer que é um prazer participar das informações de vocês. Vocês são ótimos. E é isso, podem contar comigo. Quem tiver dúvida pode pedir meu WhatsApp para algum conhecido meu que eu não tenho problema nenhum de falar.